Este é o vídeo da prática 10, o contador BCD. Se você já leu o roteiro, já viu que é a montagem mais complexa da disciplina. Apesar de complexa, podemos dividir a montagem em diversas montagens menores, como se fossem subcircuitos. Dessa forma, veremos que o circuito não é tão complicado quanto parece. Você está vendo agora uma parte do circuito montado. Farei a explicação do que está acontecendo aqui. Começaremos pela parte do nosso circuito responsável por gerar os pulsos. Você já deve ter visto o vídeo da explicação teórica, então não vamos nos aprofundar muito nesta parte. Note que no circuito esquemático, as portas do circuito integrado 4093 estão desenhadas separadamente. Observe que as partes marcadas como IC4A, IC4B e IC4C são, na verdade, o mesmo circuito integrado, este que você está vendo no momento. É como se fossem 3 circuitos em um só. Lembre de sempre observar a marca de montagem, esta marquinha aqui em cima que indica a posição do nosso circuito. Então nossa contagem começa pelo lado esquerdo, pelo pino superior, segue no sentido anti-horário. Este CI é um DIP 14, então ele tem 7 perninhas do lado esquerdo e 7 pinos do lado direito. Vamos começar pela parte mais simples, o LED que indica o clock gerado por esse circuito. Primeiro, vamos conectar o pino 8 ao pino 9, por este jumper verde. A saída desta porta será no pino 10, que está conectado a esse resistor de 270 ohms para alimentar a corrente do LED, e o LED está conectado ao positivo. Não esqueça de alimentar esse circuito. São essas setinhas marcadas aqui à esquerda. A porta 7 é o nosso GND, aqui marcado com esse jumper marrom, e a porta 14 é o nosso VDD, aqui marcado com um jumper laranja. Vamos agora à parte do circuito que gera a onda retangular, que funcionará como um clock automático para o nosso grande circuito. Depois voltaremos às portas 8 e 9, que serão ligadas ao resto do circuito, e uma chave, que servirá para escolher entre o clock de pulso único e a onda de pulsos contínuos. Vejamos a parte de pulsos contínuos. A porta de entrada 1 será ligada ao VCC. Fiz isso com um jumper laranja. A porta 2 tem 2 elementos conectados a ela. Primeiro, esse capacitor de 10 microfarads, com o positivo na porta 2 e o negativo no ground. Depois, temos esse resistor de 10 kΩ. O resistor de 10 kΩ está ligado a um dos pinos laterais de um potenciômetro de 100 kΩ, cujo pino central está conectado à chave, lá do pino 9, da qual falaremos daqui a pouco, mas também está conectado ao pino 3 do nosso circuito. Você já viu na explicação teórica como funciona esse multivibrador, cuja saída resulta numa onda retangular, conforme a carga e descarga desse capacitor influencia a entrada deste circuito integrado. Agora, vamos entender como funciona a parte responsável por gerar pulsos individuais. Estamos interessados nas portas 5 e 6 como entrada e na porta 4 como saída. Conectado à porta 5, temos esse jumper laranja com VDD. Já na porta 6, temos 4 componentes diferentes conectados. Fica até um pouco mais complicado de ver. Temos um resistor de 1 mega conectado ao ground, um resistor de 100 kΩ conectado ao VDD, um capacitor de 220 nanofarads conectado ao ground e uma chave, que é esta aqui, ligada por um jumper verde aqui embaixo, que quando pressionada faz conexão entre a porta 6 e o ground, através desse jumper marrom. Este é o gerador de pulsos individuais. Agora vamos à chave. Esta chave seletora serve para alternar entre o pulso individual e a onda. O pino central dessa chave é conectado às portas 8 e 9, aquelas que sinalizam o clock, e também é conectado ao restante do circuito. Outro pino é conectado à porta 3, aquela saída do nosso circuito que gera uma onda. Aqui usei esse jumper amarelo. Por fim, esta conexão de baixo é ligada à porta 4, a saída do nosso gerador de pulsos individuais. Assim, completamos a montagem da parte do circuito responsável pela geração dos pulsos de clock, com o circuito integrado 4093. Agora vamos entender esta parte do circuito. Se trata do circuito integrado 4518, ou nosso contador BCD. Mais uma vez, apesar de estar desenhado em 2 partes no nosso diagrama esquemático, trata-se de um circuito só, fisicamente, mas que internamente funciona como 2 circuitos. Nessa prática, usaremos um deles para a contagem do dígito menos significativo e o outro para a contagem do dígito mais significativo. Por enquanto, antes de conectá-lo ao decodificador de BCD para o display de 7 segmentos, faremos uma montagem com as conexões básicas e testaremos se tudo está funcionando corretamente, conectando aos LEDs e ao driver 4069. Vamos lá.
Este circuito é um DIP16, o que significa que ele tem 16 pinos, 8 para a esquerda e 8 para a direita. São 2 pinos a mais que o 4093, que vimos agora há pouco. Para não esquecer, vamos começar pela alimentação. O pino 16, aqui em cima, por causa da nossa contagem no sentido anti-horário, é conectado ao VDD. Aqui usei esse jumper laranja. O pino 8, por sua vez, é conectado ao ground. Temos mais 2 pinos que não são de alimentação, mas também estão conectados à alimentação. O pino 1 é conectado ao ground e o pino 10 é conectado ao VDD. Cuide para não confundir a contagem dos pinos por estar acostumado com a contagem do circuito anterior. Conectamos então o nosso pino 2, que seria do nosso dígito mais significativo, ao pino 14, do nosso dígito menos significativo. Significa que quando o nosso dígito menos significativo atingir o seu maior valor, o circuito responsável pelo dígito mais significativo receberá um aviso e incrementará o seu valor. Os pinos 3 ao 6 depois serão conectados ao decodificador do dígito mais significativo. Não vamos nos preocupar com eles por enquanto. O nosso pino 9 está conectado via esse jumper verde ao nosso circuito gerador de clock. As conexões 11, 12, 13 e 14 serão conectadas ao decodificador do nosso dígito menos significativo. Aqui, para fins de teste e também de demonstração da contagem binária, elas também serão conectadas ao circuito integrado 4069, através do qual poderemos ver em LEDs a contagem binária acontecendo. É uma boa ideia prosseguir com essa montagem desses LEDs antes de prosseguir com a montagem dos displays de 7 segmentos. Assim podemos ter uma ideia se tudo está funcionando de acordo até o momento. Se não, voltamos e revisamos o nosso circuito. Falta ainda fazer a conexão no reset. Para isso, precisamos conectar o pino 7 e o pino 15 a um resistor de 10 kΩ conectados ao GND e também a uma chave que faz conexão com o VDD. No esquemático ela está representada por S4. O resistor de 10K também já está aqui. Falta apenas o push button. Conectei um lado dela ao VDD e vou fazer mais um jumper para conectar o outro lado. Coloquei o jumper entre o push button e a porta 7. E está feito o nosso botão de reset. Agora veremos como é feita a conexão destes circuitos contadores, ou melhor, a conexão do contador do dígito menos significativo ao circuito integrado 4069, que é o driver que fornecerá corrente para os nossos LEDs acenderem. Assim poderemos visualizar a saída binária deste contador. Aqui as conexões não têm segredo. Basta alimentar corretamente o 4069, ligando a porta 7 ao ground e a porta 14 ao VDD. Depois, por este circuito se tratar de diversas portas internas, não importa muito em quais delas você vai ligar as conexões, contanto que você obedeça as entradas e as saídas e deixe os LEDs na sequência correta. Para isso, olhe o datasheet do circuito integrado que você tem. Eu liguei este LED ao bit menos significativo e este LED ao bit mais significativo. Os resistores são para limitar a corrente do LED, como sempre. Neste caso, usei resistores de 270 ohms. Para o bit menos significativo, conectei a porta 11 através desse jumper marrom do circuito contador BCD, a porta de entrada 5 do circuito 4069. A saída, portanto, é na porta 6, onde está conectado o resistor e o LED. E fiz o mesmo para todos os LEDs, de acordo com o esquemático. Bem, chegou a hora de testar, enfim, se o nosso contador está funcionando. Esperamos poder ver nos LEDs aqui em cima a contagem binária do dígito menos significativo. Esperamos também poder controlar essa contagem através de um clock manual, nesse push button, quando a chave está nesta posição, ou ver a contagem ser incrementada automaticamente quando a chave está nesta posição, e poderemos regular a velocidade do clock com este potenciômetro. Em qualquer um dos casos, poderemos resetar a contagem em qualquer momento, apertando este botão. Lembre-se de que a alimentação neste experimento é de 5 volts e não 12. Vamos ver o funcionamento. Com a chave na posição da geração da onda retangular, vemos que o circuito aparenta estar funcionando corretamente. Vamos tentar alterar a velocidade do clock. Aqui vemos o circuito funcionar mais lentamente e mais rapidamente. A sequência da contagem binária está correta. 1, 2, 3, 4... 5, 6, vamos tentar resetar. Ele resetou. Vamos alterar para o clock manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Vamos tentar resetar agora. Tudo funcionando como esperado. Podemos então seguir com a montagem do nosso circuito. Vamos agora revisar as conexões dos displays de 7 segmentos e dos decodificadores dos displays. Também veremos as conexões entre o circuito contador, que apresenta a saída binária, e os decodificadores,
que converterão este sinal para o display de 7 segmentos. Enquanto isso, também darei algumas dicas de montagem. A primeira coisa a qual você deve se atentar é qual a posição que você pretende montar os displays. Eu optei por deixar o dígito mais significativo à esquerda e o menos significativo à direita. Cuide então para seguir o esquemático corretamente, para evitar ter que fazer muitos cruzamentos com os jumpers. Uma outra coisa que achei útil, ao menos no modo como dispus os elementos, foi montar os decodificadores posicionados ao contrário em relação aos demais circuitos integrados. Enquanto aqueles tinham a marquinha de montagem neste lado, os decodificadores estão com a marquinha de montagem do lado de cá, do lado direito. Assim, o sinal binário chega todo por este lado e a saída para o display LCD é toda deste lado. Aqui, você pode observar uma grande concentração de jumpers. É o momento ideal para fabricar seus jumpers. Mesmo que você leve algum tempo cortando e descascando os fios, vale a pena para manter a protoboard organizada. Imagine só se todos esses fios fossem grandes. Aqui acabei usando os jumpers comerciais porque era uma distância razoável e ficava melhor usar eles do que fabricar os meus próprios. Já aqui, fabriquei todos sob medida. Cuidado com um ou outro cruzamento. Certifique-se de que os fios não estão desencapados em nenhum ponto além das extremidades, para evitar curtos-circuitos. Preste bastante atenção. Estes jumpers vêm das mesmas conexões dos LEDs que apresentam a saída binária, que montamos anteriormente, ou seja, são um dígito menos significativo. Preste atenção para conectá-los no decodificador correto, e não ao contrário, para depois não ter que trocar. Se você montar o circuito ao contrário, também cuide para não confundir a contagem. Agora ela começa aqui, segue ainda no sentido anti-horário e termina aqui. Lembre-se que precisamos conectar os pinos 7 e 8 dos dois circuitos ao ground, o pino 16 dos dois circuitos ao VDD, o pino 6 dos dois circuitos também ao VDD. Os pinos de número 1 de cada circuito também são conectados entre si e são ligados a um resistor de 10 kΩ ligado ao VDD, e é um push button, que quando pressionado faz a conexão desse pino 1 ao GND. Um outro detalhe importante que causou confusão algumas vezes durante a minha montagem e que você deve se atentar é o seguinte: cuide para não confundir o número dos pinos deste circuito com os números dos pinos deste circuito. Por exemplo, se você tem que conectar o pino 3 deste circuito no pino 5 deste circuito, cuide para não acabar conectando o pino 5 deste circuito no pino 3 deste circuito. Quanto às conexões em si, não há segredo, só é preciso prestar muita atenção nos pinos que serão conectados para não fazer conexões erradas. Aqui, na parte do display, não esqueça dos resistores em série com cada LED do display, para limitar a corrente. O valor sugerido no diagrama esquemático é de 270 ohms, porém, caso você não tenha resistores suficientes, como foi o meu caso, você pode usar algum valor próximo, como 330 ohms, 470 ohms, 500 ohms, só evite usar valores menores. Como há alguns cruzamentos e você pode querer economizar nos jumpers, como eu fiz, você precisa cuidar para não encostar as perninhas dos resistores que passam por baixo ou por cima dos outros. Você pode também conectar todos os resistores lado a lado, como fiz aqui, e depois usar jumpers para fazer as conexões corretamente. Quanto aos displays, é importante que você verifique com antecedência a seleção de ânodo comum e não de cátodo comum para esta prática. O que isso significa? Significa que todos os LEDs do display compartilham o mesmo ânodo. Caso você use um display de cátodo comum, como é o caso deste, os LEDs compartilham o seu cátodo, e então você precisaria inverter o sinal de todas as conexões. Vamos ver a diferença com o multímetro. Veja, no display de ânodo comum, eu conecto o positivo ao pino 3 ou no pino 8 do display, e cada vez que o negativo é conectado a um dos outros pinos, este segmento acenderá. Já no cátodo comum, devo conectar o pino 3 ou o pino 8 ao negativo, e toda vez que um outro segmento seja conectado ao positivo, este segmento acenderá. Chegou a hora de ver, enfim, o circuito inteiro funcionando. Se tudo ocorrer como esperado, devemos ver nestes displays a contagem de 0 a 99, controlada tanto por pulsos individuais quanto por uma onda de pulsos retangulares. Também devemos ver aqui a representação binária do valor do dígito menos significativo. Vamos então realizar a contagem com pulsos individuais. Vemos que tanto o display quanto os LEDs estão funcionando corretamente. A contagem funciona para todos os valores. Podemos usar o botão de reset e podemos também congelar o dado exibido no visor pressionando este push button. Veja que ele não é afetado pelo pressionamento desse push button e nem pela contagem exibida nos LEDs. Porém, quando solto o botão, o valor é atualizado.
Agora vamos ver a contagem com o clock automático. Ela ocorre conforme esperado e podemos ajustar a velocidade do clock. Podemos congelar o valor. Podemos resetar o valor. Depois desta montagem passo a passo, vemos que o circuito não é tão complicado, uma vez que dividimos ele em diversas montagens menores. Claro que é muito trabalhoso, e devido à grande quantidade de conexões, é muito mais fácil cometer enganos nas conexões. Então o processo de, digamos, debugar o circuito pode ser lento e um tanto misterioso. Eu mesmo, devido a algumas conexões incorretas e jumpers com problemas, cheguei a ver o circuito funcionando como uma espécie de antena. Por falar nos jumpers, além de testar se não estão quebrados, verifique se eles estão bem inseridos na protoboard. Às vezes, os caseiros, por exemplo, podem ficar muito curtos e não alcançarem o contato da protoboard. Outra questão importante neste experimento é a disposição dos elementos do circuito. Utilizei 4 protoboards para esta montagem, mas é possível fazê-la com 2 protoboards, porém, é provável que seja um pouco mais difícil de organizar os jumpers. Algumas sugestões minhas seriam as seguintes. Você poderia mover a parte do circuito responsável pela geração do clock mais para a borda da protoboard e, se necessário, fazer uma montagem um pouco mais compacta. Da mesma forma, mova junto a parte do circuito responsável pela contagem. Você poderá então colocar os LEDs tanto aqui, à direita do circuito contador, quanto aqui nessa protoboard de baixo, perto da borda. Na protoboard de baixo, você pode experimentar arranjos como um decodificador à esquerda, os 2 displays entre os 2 decodificadores e um decodificador à direita, mais os LEDs caso você tenha optado por deixá-los na mesma protoboard. Ou, se não tiver problema em deixar os displays um longe do outro, você pode posicionar um display à esquerda do primeiro decodificador, colocar o outro decodificador e o outro display à direita dele, e então os LEDs. Quando estiver trabalhando com mais de uma protoboard, lembre-se de conectar todos os positivos e os negativos. A falta de conexão em alguma dessas barrinhas podem causar comportamentos inesperados. Espero que este vídeo tenha sido útil para a montagem e compreensão do seu circuito. Bons estudos!